Hoje, o capítulo 36, chamado Vantagem dos Primeiros Anos, traz ideias fundamentais para que a gente possa educar nossos filhos de forma correta nos primeiros anos de vida. Aqui ela diz: a primeira infância é o período mais importante. Nunca será demais acentuar a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprende em anos posteriores. Então, este capítulo vai tratar aqui, de 0 a 7 anos, a importância da educação nestes anos. Desde a infância, o caráter deve ser moldado e formado de acordo com o plano divino. Devem-se infundir virtudes em sua mente, que desabrocha. A obra dos pais deve começar com a criança, na infância, para que esta possa receber o cunho certo de caráter antes que o mundo coloque sua marca na mente e no coração. Qual a idade mais adequada? É durante os primeiros anos de vida que sua mente é mais suscetível a impressões, como se elas fossem as esponjinhas, elas absorvem tudo, sejam boas ou más. Durante esses anos, faz-se decidido o progresso, quer na direção certa, quer na direção errada. As primeiras impressões. Nem as crianças, nem os bebês, nem os jovens devem ouvir uma palavra impaciente do pai ou da mãe, ou de qualquer membro da família, pois muito cedo na vida recebem as impressões, e aquilo que os pais deles fazem hoje, eles serão amanhã, e no dia seguinte, e no imediato. As primeiras lições impressas na criança, raras vezes, são esquecidas. As impressões feitas no coração, no princípio da vida, são vistas em anos posteriores. Podem estar sepultadas, mas raras vezes serão removidas. Este tópico aqui é imprescindível, importantíssimo com relação ao que nós falamos. A Bíblia trata em Hebreus sobre a importância de falar. E lá em Hebreus 4, não sei, o 12, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela para edificação. Também em Mateus 12, está escrito lá que nós prestaremos contas de toda palavra maldita que nós falamos, toda palavra errada que nós falamos, iremos prestar conta. Então, é importante que nós tratemos nossos filhos com sabedoria, que a gente segure as palavras ruins, que às vezes a gente deseja falar, que a gente não fale, porque eles levam o resto da vida. O próximo tópico fala sobre o fundamento é posto nos primeiros 3 anos. Princípios fundamentais devem ser colocados nos primeiros 3 anos. Mães, estais certas de que disciplinais devidamente vossos filhos durante os 3 primeiros anos de vida. Não lhes permitais formar suas vontades e desejos. A mãe deve ser mente para os filhos. Os 3 primeiros anos são o tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a importância desse período, e é aí que é posto o fundamento. Se essas primeiras lições tiverem sido defeituosas, como muito frequentemente são, por amor de Cristo, por amor ao bem futuro e eterno de vossos filhos, procurai reparar o erro que cometestes. Se esperastes até vossos filhos terem 3 anos de idade para lhes começar a ensinar o domínio próprio e a obediência, procurai fazê-lo agora, embora seja muito mais difícil. E aqui no próximo ela diz, não é tão difícil. Muita ansiedade e tristeza dos pais poderiam ser poupados se desde o berço se ensinasse às crianças que sua vontade não deve se tornar lei. Desde o berço, nós já devemos ensinar nossas crianças que não é a vontade dela que prevalece. Não adie esse trabalho. Muitos negligenciam seu dever durante os primeiros anos de vida dos filhos, pensando que quando ficarem mais velhos, então serão muito cuidadosos em reprimir o erro e educá-los no que é direito.
Mas o tempo próprio para fazer essa obra é quando os filhos ainda são bebês em seus braços. Não é direito os pais mimarem e satisfazerem os caprichos dos filhos. Tampouco é direito que deles abusem. Uma atitude firme, decidida e reta produzirá os melhores resultados. Ao chamarem a atenção de pais para os maus hábitos que estão incentivando nos seus filhos bem pequenos, alguns deles têm parecido inteiramente indiferentes. Outros têm dito com um sorriso: queridinhos, não posso suportar contrariá-los de qualquer maneira. Eles farão melhor quando tiverem mais idade. Então, se envergonharão dessas explosões de raiva. Não é bom ser escrupuloso e restrito demais com os pequenos. Eles chegarão à idade de perderem esses hábitos de contar mentiras e enganar e ser indolentes e egoístas. Maneira verdadeiramente muito fácil de as mães decidirem a questão, mas isso não atende à vontade de Deus. Frustrar os esforços de Satanás. Pais, deixais geralmente de começar a vossa obra suficientemente cedo. Permitis que Satanás ocupe o solo do coração, introduzindo a primeira semente. Tendes uma obra a fazer a fim de que Satanás não consiga o domínio dos vossos filhos e os arranque de vós, antes que estejam fora de vossos braços. Mães, deveis cuidar de que os poderes das trevas não dominem vossos pequeninos. Deveis determinar que o inimigo não hasteará sua perversa bandeira em vosso lar. Preparando também para a vida prática. Poucos há que tomam tempo para considerar cuidadosamente que quantidade de conhecimentos, tanto das coisas temporais como das eternas, deve a criança obter durante os seus primeiros 12 ou 15 anos. Não somente deve as crianças, nesses primeiros anos de vida, estar obtendo conhecimentos dos livros, mas devem estar aprendendo as artes essenciais à vida prática. Isso não deve ser negligenciado por aquilo. Ela está dizendo aqui que a criança deve praticar, fazer esforço físico, fazer trabalhos, não só obter os conhecimentos do livro, deve praticar, deve agir. E a gente deve ensinar isso a elas. E ela vai comentar aqui sobre 3 pessoas importantes. Ela vai falar sobre a herança de Napoleão. Napoleão, quando era pequeno, ele já foi ensinado a ser um grande batalhador. Ele foi colocado na frente de batalha, no exército, e ele controlava os soldados. Então, aqui diz que ele foi treinado para o mal. Ela fala também, falando ainda de Napoleão, ele foi treinado para o mal, mas que poderia ser treinado para o bem. Napoleão foi um grande vencedor, e até hoje a gente conhece a história de Napoleão Bonaparte, porque começou de pequenininho. Que nós devemos fazer isso com nossos filhos, com o Evangelho. Devemos inculcar nele as leis, as lições que tem na Bíblia. Ele fala também de Hume e Voltaire, porque desde pequeno eles estudaram sobre o ceticismo, sobre a não crença em Deus, e a partir daí eles influenciaram muitas pessoas. Então, a importância dos primeiros anos, do que nós colocamos na mente das nossas crianças. E nós devemos influenciar nossos filhos para o bem, porque eles também têm esse poder de influenciar e salvar outras pessoas. Ela fala também de Ana, a mãe de Samuel. Desde pequenininho, Ana trabalhou a mente de Samuel para ele servir ao Senhor. E ele foi um grande líder, um grande juiz diante do povo de Israel, até o fim de sua vida. Ela fala também do espírito de José, que foi protegido. José, desde pequenininho, ouviu o pai Jacó contando a história, que Deus o protegia, que ele deveria ser fiel. E lá no Egito, ele foi fiel, ele resistiu à tentação do inimigo. E é um bom exemplo para que a gente possa também ensinar os nossos filhos a confiança em Deus e servir ao Senhor, porque as recompensas são inimagináveis. Frutos de um ensino sábio. Triste fato é que qualquer fraqueza e indecisão por parte da mãe é imediatamente vista pelos filhos, e o tentador opera então em sua mente, levando-os a persistir em seguir suas inclinações. Se os pais cultivassem as qualidades necessárias para usarem no devido ensino dos filhos, se apresentassem claramente diante deles as regras que eles devem seguir, não permitindo que essas regras fossem quebradas, o Senhor cooperaria com os pais
e os filhos, e os abençoarei. Então, aqui nós devemos fazer nossa parte, verdadeiramente, de coração. E o Senhor irá nos ajudar. Que o Senhor possa permanecer conosco, que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco, nos dando força e sabedoria para lidar com nossos filhos, para que a gente possa instruí-los no caminho correto. Continuando aqui, muito cedo na vida tornam-se os filhos suscetíveis às influências corruptoras, mas pais que professam ser cristãos parecem não discernir o mal de sua própria maneira de governar. Oh, se eles reconhecessem que a direção que estão dando à criança em seus primeiros anos imprime certa tendência ao caráter e forma o destino tanto para a vida eterna como para a morte eterna. As crianças são suscetíveis às impressões morais e espirituais. E os que são sabiamente ensinados na meninice podem errar às vezes, mas não irão longe demais. Então, este foi o capítulo 36. Nós vamos trabalhar no próximo vídeo o capítulo 37, o poder do hábito. Eu espero você lá. Tem o PDF deste livro aqui na descrição do vídeo. Também você pode achar no Google ou comprar o livro físico, né? Que é bem interessante você marcar, ler, ter como um livro de instrução na sua cabeceira e passar para outras mães também. Aguardo você lá. Que o Senhor permaneça com você e com sua família.